Seja muito bem-vindo aqui no canal Coisinhas da Jaque, o canal com dicas para você que trabalha com os pequeninos. E veja só, estamos fazendo uma série a partir deste livro, Conduzindo os Pequeninos a Deus. Um conteúdo muito bacana para você trabalhar com grupos de crianças, com células kids. Vem comigo até o final do vídeo para saber todos os detalhes sobre este conteúdo. É isso mesmo, aqui no canal Coisinhas da Jaque nós temos um conteúdo exclusivo para você, você educador cristão, você catequista. O que é esse conteúdo? É um material que nós fazemos semanalmente aqui para as líderes kids do Ministério Infantil onde eu trabalho. Gosto sempre de dizer, a Igreja Presbiteriana Nova Cidade, que fica em Ipanema, Minas Gerais. As líderes kids aqui que trabalham com células, elas recebem o material, todo o conteúdo impresso para poder aplicar à vida das crianças. E neste vídeo aqui, eu apresento um pouquinho, dou algumas dicas de como trabalhar este conteúdo, qual a história, dicas de recursos visuais, tudo aqui neste vídeo. E por que ele está aqui no canal Coisinhas da Jaque? Para que você que acompanha o nosso trabalho, para você que está chegando agora, você tenha a oportunidade de acessar este material também, de receber este material todo em PDF. Quanto paga? Nada. Material gratuitamente que você pode receber e abençoar as suas crianças e de fato conduzir os pequeninos a Deus. E olha só, nós já estamos na lição 29. As demais lições, as 28 lições de todo esse conteúdo estão aqui. No final desse vídeo tem uma playlist para você acompanhar. Todas as lições, todo o material, todos os links dos cânticos, tudo bem elaborado para que nós possamos mesmo evangelizar os pequenos. E a lição 29, ela vai dizer que Deus transforma nossas dificuldades em bem. O nosso conteúdo, ele sempre começa com um quebra-gelo. Esse quebra-gelo, ele está associado, está linkado ao conteúdo da lição. Então, o tema da lição é Deus transforma nossas dificuldades em bem. Então, qual que é a proposta que você vai levar aí no seu quebra-gelo? Você pode, tem duas opções, fazer um chá bem amargo, tipo boldo, por exemplo, uma coisa que as crianças possam experimentar um pouquinho. E você vai dizer, né, que aquele chá ele tem um sabor muito ruim, mas é um mal, uma dificuldade, alguma coisa ruim que vai transformar em bem quando aquele chá for usado para alguma coisa da saúde. A mesma coisa os remédios, aí você pode também levar alguns remédios para sua sala, mostrar às crianças dizendo que os remédios, a grande maioria não tem um sabor muito bom, né? Mas que quando a gente faz uso dessa medicação, desses remédios, dos xaropes, da dipirona, é ruim, mas transforma em bem quando cura aquela enfermidade que a gente está passando, que as crianças estão passando. Então, é um momento muito legal que você tem esse quebra-gelo, que você conversa com as suas crianças e aí você faz o link. Assim também como o remédio não é bom, mas ele transforma em bem, as nossas dificuldades Deus transforma também em bem. E aí nós vamos aplicar a lição e preste atenção, Líder Kids. Espero que você esteja assistindo o vídeo e preste atenção nisso que eu vou dizer mais uma vez. Não é para ler a lição aqui no esboço. O esboço é só uma orientação. Você deve se preparar, deve estudar a Bíblia, nossa regra de fé e prática. Primeiro nós vamos ler todo o texto na Bíblia, por isso que aqui o esboço apresenta as bases bíblicas.
e é a história de José. Toda a história de José, e a história de José é linda. Então você vai estudar a lição e aí aplicar à vida das crianças. Olha só os cartazes que nós temos dessa lição. Se Deus nos ama, por que nós temos problemas? A lição vai começar assim, mas se Deus nos ama, por que nós temos problemas, né? E aí, olha só, as dificuldades vêm para o nosso bem. Um tema que a gente tem que trabalhar bem para que as crianças possam entender de fato a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus em fazer com que as dificuldades transformem-se em bem. E aí, qual personagem que nós vamos usar? Um personagem que eu já disse, José. José sofreu muito, mas, né? E aí a gente vai contar os detalhes da vida de José. Olha só, os irmãos de José venderam ele como escravo lá para o Egito. Todo o sofrimento de José, tudo que José passou, né? A distância da sua família, os tempos no Egito, o tempo de prisão, foi acusado injustamente pela esposa de Potifar. Todos os detalhes que você vai estudar na Bíblia para falar com as suas crianças, até chegar ao ponto que José se tornou governador do Egito. Então, toda aquela dificuldade que José passou, Deus transformou em bem. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus permitiu o sofrimento de José, mas ele transformou em bem. José, diz a Bíblia, que ele salvou não só a nação do Egito, mas como outras nações, inclusive o povo de Israel. Então Deus tinha propósito em todas as coisas. Então Deus transformou o mal em bem. Tudo aquilo que José passou, Deus transformou em bem. E assim aplicar a lição à vida das crianças, né? Deus nos ama e transforma nossas dificuldades em bem. Converse com as crianças, fale com as crianças sobre isso. A unidade que nós estamos trabalhando é a unidade que diz que Deus nos ama. Então, Deus nos ama, apesar de passarmos por dificuldades, Ele as transforma em bem. E sempre a gente tem um versículo. Isso é muito importante. E na atividade manual também o versículo está repetido aqui. Para quê? Para que as crianças possam levar para casa. Eu sempre aconselho as minhas aqui. Coloca na porta da geladeira, coloca na parede do quarto, em algum lugar para que você possa lembrar do versículo. E cobre no próximo encontro, no próximo momento que você tiver com as crianças, recorde com elas o versículo. E esse diz o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. O Deus faz com que nossas dificuldades se transformam em bem. E aí, o cântico da lição, e toda lição vai ter um cântico, nós vamos cantar a mesma música que nós cantamos na lição passada. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei, conduz-me às calmas águas, com ele andarei. E aí, só para lembrar, nas lições passadas, nós desafiamos você, líder, a trabalhar o Salmo 23 com suas crianças. Então nós fizemos aqui, eu fiz o mobile, e aí você não guarda o material não, usa, né? Quem sabe nós vamos fazer uma apresentação, algo bem bacana para fazer aí com as suas crianças quando elas terminarem de memorizar o Salmo 23. Então este é o conteúdo da lição 29. Tem também uma atividade, e essa atividade, como eu tenho dito também, não é só um passatempo, não é para encher o tempo da célula. Ah, sobrou tempo, vamos dar desenho para colorir. Enquanto as crianças estão colorindo o desenho, você está conversando com elas, interagindo, socializando com elas, umas com as outras, e você vai perceber que nesses momentos as crianças falam cada pérola que a gente precisa como líder estar atento.
E aí no final aqui da lição também tem uma sugestão de uma oração para ser feito com as crianças. É lógico que as crianças devem fazer seus pedidos de oração, compartilhar seus pedidos, mas tem essa sugestão de oração que também estará baseada na lição. Então, todo esse aqui é o conteúdo desta lição 29. Líder Kids, daqui do nosso Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana Nova Cidade. Eu espero que você chegou até aqui, curta o vídeo, faça com muito amor, com muito zelo, tudo isso aqui que tem sido apresentado e que seu encontro seja uma bênção para a glória do Senhor. E grande beijo e até o próximo vídeo!